Vou superar, vou superar, vou superar, vou. Nesta série de vídeos, você vai conseguir enxergar o porquê o seu paciente com escoliose para de evoluir nos tratamentos conservadores, como RPG, Pilates, entre outros. Como ocorre a manutenção do ganho desse paciente e como você já vai conquistar resultados no seu dia a dia. E também entender como começamos a mudar a cabeça dos médicos para o tratamento conservador. Olá, aqui é o Rodrigo Andrade, fisioterapeuta, clínico, docente, pesquisador e fundador do Escoliose Brasil. Bem-vindo ao treinamento online gratuito sobre o tratamento da escoliose. Faz mais de 4 anos que as pessoas me procuram para fazer treinamentos sobre o tratamento que faz meus pacientes evoluírem tanto ao ponto de evitar a cirurgia, trazer alívio das dores, a melhora da função, assim como trazem uma maior qualidade de vida para eles. Como aconteceu com esta paciente de Poços de Caldas, Minas Gerais, que tinha mais de 6 indicações cirúrgicas e está passando por toda a fase de crescimento e da puberdade, e ao contrário da história natural da doença, ela teve uma redução da curvatura, uma diminuição maior de 10 graus da curvatura lombar e 6 graus da curvatura torácica, ficando ainda muito mais equilibrada. Além disso, me perguntam como consigo pacientes de todo o Brasil e até mesmo de fora do país que lotam o meu consultório e conquisto o respeito de todos os profissionais da área da saúde, como você pode ver no vídeo a seguir. Meu nome é Ana Paula, sou professora da Universidade de Santa Amaro, estou terminando o pós-doc pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Rodrigo vem trazendo uma coisa muito nova e factível na clínica, que é trazer a ciência junto com a prática clínica, e ele vem mostrando essa quantidade de exercícios que um fisioterapeuta pode aplicar baseado na ciência, o quanto ele pode intervir de uma forma adequada e completamente precisa no paciente, e com isso evoluir ainda mais nesse tratamento para conter, prevenir ou até, em alguns casos, diminuir essa curvatura da escoliose. Mas antes de te contar sobre o método utilizado para conquistar tudo isso, eu queria te contar como eu consegui chegar até aqui. Eu sou fisioterapeuta graduado em 2006 por uma universidade privada chamada Uniararas. Ela fica aqui no interior de São Paulo e a faculdade foi a única coisa que os meus pais tiveram condições de pagar para mim e também para o meu irmão. Na época nós não tínhamos muito dinheiro, então eles se sacrificaram ao máximo para pagar aquela faculdade e falavam que se eu pegasse alguma DP eu teria que arrumar um trabalho extra para poder pagar minha faculdade. Então, você sabe quando você tem a única chance da sua vida? Aquela era a minha chance, minha única chance. Por isso eu era aquele aluno que estava em todos os cantos, fazia monitoria como de ortopedia, prótese órtese, participava de todos os projetos de pesquisa que tinha, grupos de atendimento, e aí eu consegui extrair o máximo que eu podia na faculdade. Naquela época, eu já comecei a gostar muito sobre os tratamentos que envolviam problemas de coluna. E eu já queria fazer o meu trabalho de conclusão de curso em cima de algo relacionado a algum problema de coluna. Então, eu resolvi fazer sobre escoliose. E você sabe, né? Na faculdade, não nos ensinam a procurar os melhores estudos randomizados, com grau altíssimo de eficácia, que nos dizem quais os tratamentos para as determinadas patologias. Infelizmente, a gente sai um pouco cru de lá.
Então, um ano antes de eu me formar, eu já estava fazendo o curso de RPG, já que naquela época era o único tratamento de escoliose que tinha no Brasil. Eu queria usar aquilo para fazer o meu trabalho de conclusão de curso. E foi até legal, porque eu até consegui levar esse trabalho para um congresso. Depois da faculdade, minha orientadora de TCC me chamou para trabalhar com ela aqui em Campinas. Era uma clínica já muito conceituada aqui na região. Então, eu me mudei para Campinas e trabalhei durante 10 anos nessa clínica. E nesse período eu fiz especialização, mestrado lá na USP e principalmente sempre abordando esses problemas posturais. Naquela época, aprendemos que existia muito uma associação entre os problemas posturais e as dores de coluna. E nas minhas pesquisas e principalmente lá no meu mestrado, eu não encontrei essa relação. Então eu comecei a procurar na literatura científica o porquê que eu não encontrei esta relação que eu acreditava tanto. Desta forma, eu comecei a entrar nesse universo das evidências científicas. E aí aconteceu algo que eu acredito ter sido algo do destino. Eu estava lá no meu laboratório, lá na USP, sentado numa sala, e uma colega que futuramente foi minha coordenadora da PUC de São Paulo, ela estava no meio do doutorado e ela precisava de alguém para ajudá-la a fazer o rastreamento escolar da escoliose, porque 2 alunas que estavam no mestrado tinham desistido e tinham deixado na mão. A proposta era que nós fazíamos a pesquisa e, ao final, quando encontrarmos esses alunos, eu iria tratá-los com RPG, porque até então não existia evidência científica que comprovasse esse método. Nesta pesquisa, eu queria comparar o RPG com outros métodos já testados. E foi assim que começou o meu grande caminho em busca dos tratamentos para escoliose. Procurei tudo que tinha de tratamentos conservadores comprovados. E aí eu percebi que não existia evidências científicas para o tratamento da escoliose, nem para RPG e nem para Pilates, que eram os métodos mais utilizados pelos fisioterapeutas no Brasil. Assim como eu, ninguém mais da fisioterapia sabia quais eram os tratamentos que realmente davam resultados significativos para a escoliose. Eu fiquei perplexo, assim como você deve estar agora. Mas eu não desisti. Continuei procurando os tratamentos que tivessem realmente comprovação científica nível 1, que é o maior nível de evidência científica. Até que eu encontrei a formação Master Isico do método CIAS, lá na Itália. Eram 3 módulos, um em janeiro, outro em junho e outro em novembro. E claro, eu não tinha dinheiro, né? Você já imaginou um fisioterapeuta ter dinheiro para pagar 3 passagens para a Itália no mesmo ano, com estadia e alimentação? Mas eu arrisquei. Quando eu voltei, logo do primeiro módulo, já cheguei no Brasil atendendo pacientes para poder pagar os meus gastos e foi aí que eu tive a primeira surpresa. Percebi que tinham mais pacientes do que eu esperava e que esses pacientes tinham a necessidade aí de um tratamento especializado e aí eu consegui fazer aquela formação completa. No ano seguinte, eu fui procurar um método que tinha também evidência científica, que eles estavam nas 7 escolas com comprovação científica no mundo. Só 3 dessas escolas têm evidência nível 1, que é o maior nível de evidência científica no tratamento da escoliose. Seguindo então o meu plano de comparar o RPG com outros métodos comprovados cientificamente, eu estava determinado a fazer essas 3 escolas nível 1 de evidência científica. Um ano depois, eu fui fazer a segunda escola. Dessa vez eu tive que atravessar o mundo e eu fui para Hong Kong. Só para contar para vocês, o meu filho tinha nascido há 3 dias antes da viagem. E aí eu fui com o meu coração na mão. Mas estava determinado e eu fiz o método Schultz pelo um grande pesquisador chamado Vines. Mais um ano se passou e eu fui fazer um curso sobre coletes tridimensionais com um colombiano que tem um instituto nos Estados Unidos e também na Colômbia.
Logo depois, eu fui fazer um outro curso, que era o terceiro curso dessas 7 escolas, que é a Escola de Barcelona de Escoliose, BSPTS. Ele também é de um importante pesquisador chamado Dr. Rio. E o que eu fiz com todas essas informações? Peguei o que tem de melhor em cada técnica e hoje eu aplico nos meus pacientes, gerando resultados e mais resultados reais, como eu mostrei nessa paciente de Minas Gerais. Até hoje já formei mais de 35 turmas na América Latina sobre o tratamento da escoliose baseado em evidências. E depois de ver tantos resultados meus, da minha equipe e agora também dos meus alunos, eu quero que esse tratamento consiga chegar em lugares onde eu não consigo chegar fisicamente, para que mais pessoas sejam tratadas com o que há de melhor na evidência científica e também tenham resultados reais. A escoliose limita a qualidade de vida das pessoas, levando a dores e também a ter incapacidades. E você, como fisioterapeuta, tem a oportunidade de levar o que há de melhor na ciência para o seu paciente. Para conseguir explicar por que os meus resultados são tão impressionantes e como eu faço na prática clínica, vamos começar falando para vocês o que é escoliose e por que o RPG e o Pilates, mesmo não tendo comprovação científica, os pacientes evoluem até um certo momento e o porquê eles não evoluem mais. E primeiramente, como está o cenário da escoliose no Brasil e como podemos melhorá-lo. Para começarmos a embasar um pouco mais do que é escoliose, a definição de escoliose então é uma deformidade, não é desvio, não é um problema postural, ela é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral. O que é tridimensional? Quando eu olho meu paciente de frente, eu vou ver uma inclinação lateral. Pode ser um C, pode ser um S. Isso é uma inclinação lateral. Eu tenho a curvatura, que a gente avalia pela medição do ângulo de Cobb. Só é escoliose, só é definido escoliose quando eu tenho um ângulo de Cobb superior a 10 graus, ok? Então, essa é a primeira dimensão. Quando eu olho meu paciente de cima, ele tem uma rotação vertebral, ele faz torção. E o teste na qual a gente avalia isso é o teste de Adams, que é levar o tronco à frente, a flexão anterior do tronco. A gente vai conseguir ver a gibosidade. Então a coluna gira, as costelas estão presas na coluna, vai girar, vai ficar mais alto um lado. Ok? Lá no programa de rastreamento a gente utiliza o escoliômetro, que ele mostra pra gente se esse paciente, se esse aluno, se essa pessoa tem uma rotação superior a 7 graus naquele aparelhinho da escoliômetro. Se ele tiver, faz a radiografia para a gente ter certeza se ele tem ou não escoliose. É o padrão ouro, é a radiografia. E a terceira dimensão é quando eu olho de lado, no plano sagital, ok? A maioria das pessoas, o fisiológico é ter uma cifose e uma lordose. Bom, na grande maioria dos pacientes com escoliose, eles são retificados. Eles têm uma extensão da coluna. Tá ok? Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que exercícios de extensão e também o colete de Milwaukee também faz extensão, eles atrapalhariam o nosso tratamento. Então, eles são contraindicados, principalmente pensando nesse plano lateral, que é o plano sagital. Resumindo, uma deformidade tridimensional da coluna, e a primeira é a inclinação, a segunda é a rotação das vértebras, e a terceira, olhando o paciente de lado, ele na maioria das vezes ele é reto, ou até tem uma lordose lá na cifose, que a gente chama isso de deflat back. É a inversão da curvatura fisiológica. Então, só para a gente pensar que se eu tenho uma deformidade tridimensional, eu preciso ter também um tratamento tridimensional.
E aí eu começo a falar para vocês, a grande maioria dos fisioterapeutas, como eu, nós já viemos de outros métodos, do RPG, do Pilates, desses métodos que são mais comuns aí na nossa prática clínica, tá bom? Por que nós chegamos até um certo ponto, a gente tem resultado e depois a gente não consegue ter resultados mais expressivos, mais fortes, mais verdadeiros? Eu vou explicar claramente isso para vocês, porque nós temos pacientes diferentes, ok? Os pacientes não são iguais, eles são diferentes. Se eles são diferentes, não dá para eu pensar em métodos únicos. Não dá para eu pensar que eu vou fazer somente uma coisa para o nosso paciente. Então vamos lá. O que eu sentia na minha prática clínica do RPG e que eu consegui ir mudando isso? E eu tenho certeza que você também vai conseguir ter resultados mais duradouros. O primeiro ponto é que o RPG ele é muito estático. Ele é muito parado. E o nosso paciente, não necessariamente, ele vai precisar ficar somente na posição estática. Então, qual resultado que eu tinha muito no paciente com RPG, que você também tem, e o outro você não tem? Qual paciente que se dá bem com RPG? Vamos lá. São os pacientes que estão desalinhados, tá? O paciente que está muito desalinhado, você encontra e coloca ele no eixo e ele responde bem ao tratamento. Só que nós temos um outro subgrupo de pacientes que são aqueles que encontraram a sua compensação. Eles têm duas curvas, eles estão bem alinhados quando eu vejo a posição estática dele, mas quando eu peço algum ato motor, alguma função, nós vivemos de funções, nós fazemos funções a todo momento. Quando eu peço para ele ficar num pé só, quando eu avalio o equilíbrio, quando eu avalio atos motores dele sentar, levantar, dele caminhar, dele andar, ele é o paciente que você não consegue ter bons resultados. Pensa comigo se já não aconteceu isso na sua prática clínica. Aquele paciente que ele ficou lindo, maravilhoso na postura, na hora que você fala tchau, até a semana seguinte, a hora que ele está caminhando, ele vai embora, ele estava lindo, maravilhoso na posição estática, naqueles 5 passos até a saída, ele desmonta e vai assim. Sabe por que ele vai assim? Porque você de fato não efetivou este tratamento para as funções. No caso andar, no caso dar um passo, no caso fazer funções, outros tipos de funções. Ok? Então esse paciente seu, ele responde até um certo momento, mas depois eu preciso olhar para outros horizontes, para outros caminhos, para eu conseguir ter esses resultados mais efetivos. Outra coisa também que eu vejo na prática clínica são as outras vertentes, que são as outras dimensões da escoliose. Na maioria das vezes, nesses tratamentos, nós não conseguimos ser tão efetivos nas rotações, porque eu repito, o método do RPG, por exemplo, é muito estático, é muito parado, e muitas vezes eu preciso fazer um movimento muito além daquele fisiológico para eu conseguir ter ganhos nas rotações, por exemplo, ou nas cifoses. O paciente é muito retificado, eu só trabalho dessa maneira e muitas vezes ele vai precisar ganhar aquela cifose novamente. Então nós vamos precisar exagerar, fazer movimentos, tá? Isso também vale para os pacientes que são rígidos. Como você trabalha a mobilidade do paciente sem trabalhar movimento, mobilidade? Impossível. Nós vamos precisar olhar para esse paciente e ter um maior ganho na mobilidade desse paciente. Isso vai ser muito importante. Ah, Rodrigo, mas daí eu uso outros métodos, eu uso Pilates, por exemplo. O Pilates e mesmo o RPG, eles são excelentes métodos. Nós estamos aqui para ajudar você a ter resultados ainda melhores. Organizar a casa, número de sessões, número de exercícios, quais vão ser os melhores exercícios, outros exercícios, tá? Frequência de atendimento, de exercício para casa, tudo isso está envolvido aqui no que a gente quer mostrar para vocês, que você pode ter um resultado ainda superior. Mas vamos lá, mas eu uso Pilates.
Você usa o Pilates, só que na maioria das vezes quem utiliza o Pilates não faz exercícios específicos, pensando nessa tridimensionalidade. E muitas vezes no Pilates, eu recebo todos os dias isso, algum paciente que veio aqui que fazia Pilates e faz exercícios bilaterais da coluna. Isso vai ser totalmente contraindicado também, ok? Pensando nesses métodos, nós precisamos olhar mais, olhar além. Nós vamos precisar fazer uma avaliação muito detalhada desse paciente para entender o que ele precisa e aí nós vamos fazer exercícios específicos para cada região, ok? O foco do nosso tratamento, até brinco, nós não vamos tratar coluna aqui. Nós vamos tratar o cérebro, nós vamos fazer essas correções serem cada vez mais automáticas, cada vez mais via sistema nervoso central. Se eu te explicar qual é a primeira causa da escoliose idiopática, seria um déficit, uma alteração lá do sistema nervoso central. Se eu não trabalhar no cérebro, eu não vou fazer aqueles músculos voltarem a ser contraídos de forma automática. Preciso focar aqui para que a coluna responda. E isso serve para diversas patologias da área musculoesquelética. Vamos pensar basicamente em tratar o cérebro, porque ele é o dono da empresa que vai fazer os funcionários voltarem a trabalhar de uma forma mais interessante. Claro que além dessa disfunção do sistema nervoso central, nós temos outras causas, que são genéticas, hormonais, deficiência das plaquetas, deficiência da contratibilidade dos músculos esqueléticos por desordens de uma proteína chamada melatonina e calmodulina. Então, a gente tem diversas causas que explicam o porquê dessa deformidade tridimensional da coluna. Principalmente, precisamos tratar o cérebro, para melhorar a coluna. A ideia de contrair de um lado e alongar do outro fica muito pobrinha quando a gente pensa na causa que vem lá do cérebro. O seu músculo, ninguém está aqui pensando em contrair os músculos do pescoço, da coluna, eles são automáticos. Então nós precisamos fazer esses músculos a voltarem a ser automáticos. Essa seria aí uma grande forma de você ter resultados ainda mais expressivos na sua prática clínica, que esse é o nosso objetivo aqui, fazer a nossa fisioterapia alcançar melhores resultados, um melhor patamar, os pacientes ficarem mais satisfeitos e a nossa profissão crescer cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Como eu vejo o panorama da escoliose no Brasil? Basicamente, hoje nós temos médicos e profissionais que não estão utilizando a maior evidência científica. Então, a prevalência, quando a gente olha a prevalência da escoliose, você vai falar assim para mim, prevalência da escoliose é baixa. Eu só tenho 1,5% da população, ainda mais na população brasileira, que foi o nosso estudo feito lá com a nossa equipe da USP. Então, 1,5% da população é muito pouco. Muito pouco, se a gente pensar em prevalência, ela é uma baixa prevalência. Mas essa não é só uma justificativa. Se eu pegar em número de pessoas no mundo, nós estamos falando mais de 10 milhões de pessoas. No Brasil, 4 milhões de pessoas. Então, são 4 milhões de pessoas que realmente precisam da sua ajuda. E elas estão encontrando uma enorme dificuldade em ter profissionais que realmente consigam resolver o problema delas. Isso é um nicho da fisioterapia. Hoje, os profissionais que estão trabalhando com as melhores evidências, eles se destacam no mercado. Por que eles se destacam? Porque eles têm resultados verdadeiros. A chance de dar errado é muito menor, porque esse método já foi testado, já foi comprovado, ele mostra-se superior a outros métodos conservadores, então a chance do seu paciente melhorar é muito maior. Imagina você que é pai ou mãe e tem uma filha que tem escoliose e que tem chances reais de ir para a cirurgia. A partir do momento que ela descobre que tem um método ou que tem diversos
tratamentos juntos que vão ter resultados expressivos e ter chances reais de fugir de uma cirurgia, aí eu tenho certeza absoluta que é isso que os pais vão querer evitar. Mas a escoliose não se baseia só no número. Pode achar muito 4 milhões ou pouco, não importa. Nós precisamos pensar na escoliose principalmente no que ela causa na população. Nós vemos que os estudos mostram que quando elas ficam mais velhas, elas têm mais dores, mais problemas de coluna, mais limitação, elas têm uma maior incapacidade com relação à aptidão de ir para a escola, de fazer atividade física, de ir ao trabalho. Então, elas vão ter maiores comprometimentos comparado a pessoas que não têm escoliose na vida adulta e principalmente na velhice. Isso é um fator muito importante. Outro fator é como podemos adotar medidas preventivas para evitar a progressão e, consequentemente, diminuir o número de cirurgias. Então, quais agravos nesta população de pacientes com escoliose quando eles não são tratados de maneira mais eficaz? Nós precisamos ver esta chance de poder ajudar o maior número de pessoas. Pense também que esse paciente de escoliose, você vai ter que ter um acompanhamento dele a muito mais longo prazo. Ele vai ser um paciente mais fiel na sua clínica, no seu consultório, porque você vai tratar muitas vezes dele dos 8, 9, 10 anos até o final do crescimento. 15, 16 anos, vai depender de cada caso. Então esse seu paciente é um paciente que você vai conseguir ampará-lo por muito tempo. Quanto mais pacientes de escoliose você tiver no seu consultório, mais fiel esse paciente vai ser a esse tratamento e ao seu consultório. Então eu vejo uma oportunidade para que nós possamos juntos ajudar o maior número de pessoas que no Brasil nós não temos muitas pesquisas, muitos profissionais que trabalham com as melhores evidências científicas e nós estamos aqui para tentar ajudar você a conseguir ter esses resultados e ajudar o maior número de pessoas aí na sua região. Nessa aula eu mostrei por que o paciente de escoliose não evolui no tratamento como RPG e Pilates e as oportunidades que estão em aberto para o fisioterapeuta. Na próxima aula vamos falar sobre as evidências científicas e como elas podem ajudar você a melhorar a sua prática clínica. E vou te mostrar exatamente como você pode aplicar algumas dessas informações para já conseguir colher alguns resultados. Enquanto não sai o próximo vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando do nosso treinamento online 100% gratuito sobre o tratamento da escoliose baseado nas maiores evidências científicas. Eu vou tentar responder a todos e quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @escoliosebrasil, @Rodrigo Andrade Fisioterapia e até mais.